E aí, pessoal, boa noite. Começando aí mais uma aula. Acho que vai chegando mais gente ao longo da live. Pelo que eu vi aí, tá todo mundo transmitindo hoje, todo mundo tá on. Vamos seguindo aqui com o mesmo tema de semana passada, que era ataque, né? Tava dando algumas dicas de ataque. Quem tiver por aí já manda um alô, se tiver tudo certo com imagem e som. Ah, beleza. Fala aí, pessoal, boa noite. Aproveitando aí, quem quiser seguir os canais, minhas redes sociais, né? O Instagram aí, que hoje eu até abri ali um perguntas e respostas, respondi várias perguntas do pessoal. Fala aí, Gabriel, beleza? É... Facebook eu tenho usado muito pouco, tenho publicado pouco, mas às vezes eu atualizo ali a página. E o YouTube, que tá com bastante vídeo. Em breve tenho que colocar mais vídeos no YouTube. Mas já tem alguns lá, pra quem quiser dar uma olhada. Bom, como sempre, o pessoal vai chegando aí durante a live, né? Então, antes de continuar mostrando as partidas, eu vou deixar uma posição aí, um exercício inicial, enquanto vai chegando gente. Na semana passada, mostrei alguns exemplos de ataque, né? Passei algumas dicas, o que você tem que considerar em posições de ataque, o que você precisa avaliar para ver se um ataque dá certo. E aí eu falei que eu ia deixar as partidas mais legais para hoje, né? Uma parte 2 aí. Então, realmente, separei minhas partidas mais legais para hoje. Mas primeiro eu vou colocar uma posição, essa posição aqui, de uma partida que eu joguei em 2018, como um exercício de aquecimento, hein? Pra calcular e aquecer um pouquinho pra gente começar aí. Bom, eu tava de brancas nessa partida, num torneio no Chile, e meu adversário nesta posição jogou cavalo F6. Então quem for chegando aí pode ir calculando, tentar descobrir qual é a melhor continuação para as brancas. Tem que tentar calcular o mais longe possível. Deixa eu ver se eu coloco ali um. Jogam as pretas, não. Ah, jogam as brancas, ó. Que aí quem for chegando já sabe que jogam as brancas nessa posição. Boa noite aí pra quem tá chegando. Podem ir calculando. Nosso aquecimento aí pra segunda live de ataque. Torre pro F6 sem peso na consciência? Não sei, aí tem que continuar depois, né? O cálculo. Como continua? Já começaram a sugerir aqui torre por F6. Mas tem que calcular. Vamos fingir que é um problema do Survivor aí, né? Do chess.com. Vamos ver quem consegue enxergar mais longe aí. Podem ir mandando, né? Sugestões, mas tem que tentar calcular o máximo possível.
E aí, pessoal? O Lima Dado aí já conseguiu aprofundar o torre por F6? Quem conseguiu desenvolver o sacrifício? Torre por F6, G por F6, dama por F6, rei G8, dama H6. E aí? Tem continuação depois? Ainda dá pra continuar calculando. Torre por F6, G por F6, dama por F6, rei G8 e torre E3. Não sei, o que vocês estão... Então, aí tem que ver o que vocês estão enxergando, porque essa é uma dúvida que algumas pessoas perguntam. Muitas vezes geralmente o pessoal pergunta assim, quantos lances você consegue calcular? E outra que fazem muito é até quando eu devo calcular? Quanto que eu devo calcular numa posição? A minha resposta é a seguinte, você tem que calcular até você ter certeza de alguma coisa. Ou, não vou dizer assim que você precisa ter sempre certeza das posições, mas você precisa ter alguma conclusão, pelo menos, né? Não precisa ser uma conclusão super concreta, uma conclusão definitiva, mas algo você precisa concluir das posições. Então essas linhas que estão falando aí, vocês têm que ver se elas terminam, né? Se elas têm alguma conclusão. Então vamos ver aqui, o Lima da disse... Vamos ver essas linhas aí. Torre para F6, G para F6, dama para F6, rei G8 e torre E3. Essa eu acho que tem defesa. Agora mandaram uma aqui que é torre F6, G por F6, dama por F6, rei G8, dama H6, ameaça mate em H7, bispo G6 único, bispo toma, peão toma bispo, peão toma, né? Dama por G6, rei H8 e torre E4. Essa foi uma outra linha sugerida. Mas vocês estão vendo que tem um dama por F2, né? Intermediário, no meio do caminho. Alguém aí viu que tinha um dama por F2 quando joga bispo toma G6? Não, né? Então tô dando a dica. Aí vocês podem inserir o dama por F2 no cálculo. Pra melhorar a variante de vocês. Pra ela ficar mais precisa, mais correta. Então, pra quem tá calculando essa linha, torre por F6, G por F6, dama por F6, rei G8, dama H6, bispo G6, bispo toma G6, dama por F2 cheque primeiro. Pra onde vai o rei branco? Tem duas opções, H2 e H1. Boa noite aí, o Vitor. Boa noite, pessoal. E aí, a galera que tá aprofundando esse sacrifício. Depois de dama para F2, pra onde vocês tirariam o rei das brancas? H2 ou H1? É importante visualizar isso. Quem tinha visto essa posição era o Gabriel, o Lima Dado, o Bob Pescador.
A Regina agora tá entrando na mesma linha, hein? Não, então, torre F6, G por F6, dama por, rei G8, dama F2, rei H2, HG6, dama G6. A linha do Gabriel aí tá mais completa, ó. Torre F6, G por F6, dama F6 cheque, rei G8, dama H6, bispo G6, bispo toma, dama por F2 cheque, rei H2 exclama, né? Rei H1 a torre cai com cheque. HG6, dama G6, rei H8, torre E4. Foi mais longe aí o Gabriel chegou, torre E4 com a ideia de torre H4. Agora foi? Eu que te pergunto, Gabriel, tem alguma defesa contra a torre H4 nessa posição? Ou não tem nenhuma? Você que vai me dizer isso. Tem como evitar a torre H4? Algum lance das pretas lá na frente? Quem não estiver conseguindo acompanhar, não se preocupa não. Daqui a pouco a gente vai passar os lances. Pra facilitar, né? Pra não deixar todo mundo confuso. Só a pergunta é pra quem tá vendo essa posição lá na frente já, né? Depois que sacrificou a qualidade, depois que trocou os bispos em G6 e tem um torre E4 que ameaça mate em H4, se tem alguma jogada pras pretas. Opa, boa noite, cheguei tarde, o Daniel. Na verdade não, aqui é a primeira posição da noite, jogam as brancas. Calcular aí. Pra quem não tava semana passada, a gente comecei a passar algumas dicas de ataque. Falei que as partidas mais legais, mais difíceis ficariam pra hoje. Achei nada não, no máximo sacrificar a dama pra adiar o mate alguns lances. Bom, então vamos ver como que seguiu a partida. E até pra galera que talvez não esteja conseguindo enxergar essa posição. Essa partida aqui foi uma francesa. Aí depois que rolou uma tensão no meio jogo ali no centro, os peões sumiram. Mas o que a gente percebe é que o rei das pretas tá mais exposto. O meu rei tá bem seguro, né? Em G1. Apesar de ter uma dama ali em B6 apontando pra F2 e isso ter alguma importância nas variantes principais. Mas o rei das pretas parece mais exposto, as pretas têm um peão fraco em E6. Eu já tenho peças ativas, né? Principalmente quando a gente olha aqui a dama, o bispo e a torre, todos apontando para a ala do rei. Quem tava semana passada pode tentar lembrar aí. Vamos ver se vocês conseguem recapitular. Eu lembro que eu falei de duas coisas que eram necessárias para um ataque ou dar certo ou ter bastante potencial. Quem lembra? Quais eram as duas coisas aí que um ataque precisa para ser perigoso? Seriam duas condições. Vamos dizer assim, duas condições para um ataque ter potencial. Quem será que lembra aí? Sabe dizer? Fraqueza. O que mais? Vantagem de forças e fraquezas para atacar. Aí sim, aí o pessoal tá lembrando. Aí gostei de ver que a galera tá prestando atenção na aula. Exatamente, né? Você precisa ter fraquezas na posição adversária. Falei um pouco sobre isso na semana passada, que podem ser casas fracas, linhas abertas, rei exposto. E você precisa ter mais peças atacando do que o adversário defendendo, a chamada superioridade de forças. Nem sempre isso precisa ser sempre 100% das vezes verdade, né, pro ataque funcionar. Principalmente quando a gente tá falando de uma sequência tática onde, sei lá, você não tem tantas peças atacando assim, mas funciona do mesmo jeito. Opa, fala aí, boa noite, pessoal chegando. A gente tá na primeira posição aqui, que eu já vou mostrar. Então, naturalmente, o lance que chama a atenção nessa posição é torre por F6. Foi o que eu joguei. Aí, aqui foi G por F6, dama por F6, rei G8. E agora o lance tem que ser dama H6, ameaçando mate. Um pouquinho pior, impreciso assim, né, seria dama G5. Porque aí as pretas têm... É cheque, mas as pretas têm bispo G6 e agora ganhou tempo atacando o ponto F2. Então eu joguei dama H6 ali, que ameaça mate. Bispo G6 é único.
Bispo toma G6. Dama por F2. Rei H2. Essa que foi a pergunta que eu fiz pra vocês, né? Pra onde vai esse rei? Mas, lógico, rei H1, a torre cai com cheque, então não faz sentido. Mas, lógico, uma coisa que eu tenho que observar é... Eu tive que visualizar essa posição antes de jogar a torre por F6. Porque depois que sacrifica a qualidade, o caminho é meio sem volta. Então eu tentei calcular o mais longe possível. Então, rei H2. Aí aqui... A única forma que as pretas têm de evitar um ataque ganhador é jogando dama F4, pra trocar as damas. É o que eu jogaria de pretas, se eu tivesse de pretas aqui. Porém, nessa posição, o final é bem sem esperanças, né? São duas peças contra a torre, duas peças bem coordenadas, muita fraqueza na posição das pretas. Então, o final é facilmente ganhador. Se essa aula de ataque vai pro canal do YouTube... Essas aulas de ataque vão pro canal do YouTube... Ah, eu tinha a ideia de fazer aulas pra pôr no canal ali, específicas, né, pra lá, pra não ficar vídeos muito longos. Mas eu posso colocar também, pra quem quiser revisar depois. Eu posso colocar essa aula mesmo e a anterior. Mas enfim, HG6, dama toma, rei H8. Nos meus cálculos, antes de sacrificar a qualidade, essa era uma posição chave. Onde eu pensei, até aqui é tudo forçado. Até essa posição. A partir de agora, tem algumas ideias para as brancas, tem alguns candidatos. Então eu tenho que tentar descobrir qual é a melhor forma de atacar, né? Eu vi que algumas pessoas sugeriram torre E4 agora, para jogar torre H4. Só que tem um problema, nessa posição, por isso que eu perguntei pro Gabriel aí, por exemplo, você tá vendo algum lance lá na frente que defende? Porque aqui torre E4 tem dama F6. Dama F6 controla a casa H4. Mas tem outro lance aqui que ganha também, né? Dama H5 e depois torre G4. Ainda serve, então. Ainda daria, eu acho. Não. Minto. Não, minta. É outra coisa. Aqui tem, na verdade, tem um outro problema nessa posição. Eu me enganei. A dama em F2, ela já tá controlando H4. Então, na verdade, o problema é que torre E4 não cria nenhuma ameaça. Como torre E4 não cria nenhuma ameaça, as pretas têm tempo de jogar um lance como torre F7, pra pôr a torre em H7. Por exemplo, esse é um exemplo de defesa aí. Ou torre G8, né? Então esse seria um problema, seria um impasse do ataque. Torre F7, talvez torre F6 também. Apesar que eu acho que torre F7 é o mais concreto, assim, pra defender. Porque aí pode jogar torre H7 ou torre G8. Então tem isso, torre E4 não cria ameaça. Daí eu percebi, né, que torre E4 eu não ia ter o cheque. Mas dá pra continuar o ataque de outra forma. Vamos ver quem descobre aqui qual é a melhor forma de coordenar a posição das brancas agora. E boa noite pro pessoal que tá chegando aí. Mais um momento pra pensar, jogam as brancas. Ah, então dama H6 primeiro, segue rei G8 e agora torre E4. Certo, já acertou rápido já o Gabriel. Foi exatamente isso que eu fiz agora, eu joguei dama H6. Mas, para efeitos práticos, né, como que você pode tentar se orientar? Tem algumas posições de ataque que a gente não consegue calcular tudo até o fim, assim, sabe? Tipo, você não consegue ver tudo lá na frente. Então você tem que tentar unir um pouco o seu cálculo, combinar isso com uma noção mais prática, mais geral e intuitiva, né, das coisas. Por exemplo, nessa posição. Eu cheguei nessa posição no meu cálculo, lá atrás, antes de sacrificar a qualidade, porque é tudo bem forçado. E aqui eu comecei a pensar por alguns candidatos, para ver se eu encontrava uma ideia ganhadora. Eu encontrei a ideia ganhadora. Só que se eu não encontrasse, eu poderia ter jogado, por exemplo, dama por E6. Porque essa posição, no mínimo, as brancas estão jogando sem nenhum risco. Afinal, eu tenho 2 peões pela qualidade e o rei do adversário está muito aberto. Então é muito provável que a qualquer momento tenha um perpétuo para as brancas, no mínimo, assim, no mínimo tem um perpétuo, algo do tipo. Eu não preciso arriscar nada, que eu tô sempre atacando e sempre criando problemas. Então se eu não visse nada melhor, talvez eu entrasse nessa posição e seguisse o jogo. É como eu falei, você tem que tentar calcular até você ou ter certeza de algo, ou você conseguir tirar uma conclusão que seja razoável o suficiente, né, pra partida. Tipo aqui, a gente pode parar falando, as brancas vão ter ataque porque o rei branco tá muito aberto. E pronto, essa é uma avaliação
correta, assim, não é uma avaliação errada. Quanto tempo que eu gastei até sacrificar a qualidade? Eu acho que eu tinha marcado o tempo, mas aqui eu não tô vendo. Só que, pra falar a verdade, essa posição não deve ter levado nem 10 minutos calculando no tabuleiro. Não é tão difícil assim a combinação. Porque é tudo forçado. Mas enfim, o lance que ganha aqui é torre E4. Que aí a torre tá passando por várias casas da quarta fila, tirando esse cheque, né? Esse cheque seria um perigo se ele conseguisse trocar damas, mas por causa de torre E4 não é possível. E agora as pretas não têm defesa. Por exemplo, se dama F6, torre G4. Quer dizer, torre cheque. Ops. Torre cheque aqui, depois eu cravo a dama. E ganho a dama. E se torre F5, torre G4 também dá mate em poucos, né? Por exemplo, rei F7, torre aqui. Quando rei 8, dama por E6 e mate em 2. Então ele jogou torre F6. Daí cheque. Cheque aqui. Esse rei tem que ir pra E8 pra ele poder cobrir a linha F8. Mas, se torre G8, torre F8. Só que tem cavalo E4, né? E ganha bastante material agora, porque eu vou recuperar a torre e depois vou ter torre G8 ganhando a dama também, vai cair tudo. Então aqui as pretas abandonaram. Esse era um exercício aí pra gente começar a aquecer, né, pra aula. Agora eu vou colocar algumas partidas um pouco mais difíceis de ataque. A próxima é uma que eu joguei também em 2018, só que foi no começo do ano. A partida anterior foi no final, assim, de 2018. Essa é uma partida que eu joguei no Peru. Eu vou começar daqui, que eu acho que é um momento interessante. Foi uma Grunfeld, né? Como vocês podem ver. Eu tava de brancas. Tive uma pequena vantagem na abertura, mas acho que eu não aproveitei muito bem as minhas chances. E aí meu adversário jogou agora a torre Fc8, que é um lance bem típico aqui, né? Pra disputar a coluna e tal. Essa é a primeira posição que eu quero que vocês pensem aí. Alguma ideia interessante para as brancas. Jogam as brancas. Ainda nem começou a ação, né? Tá cheio de peça pros dois lados. H4 aí parece interessante. Quem acha que foi H4? Bispo P5 para provocar F6. Mas será que provoca? Pode deixar trocar o bispo, né? Também. Quem mais? Quem mais arrisca? Bispo G5 para provocar F6. Estão querendo provocar F6 aí de todo jeito. Bom, E5 para explorar as debilidades pretas e instalar o bispo em F6 via G5. O problema de jogar um E5 é você dar as casas brancas, né? O bispo de B7 fica bem forte. E, por exemplo, quando você jogar bispo G5, dá pra considerar F6 aí pro preto. Abrindo mesmo o centro, porque agora o bispo é bem forte. Exato, abre o bispo, né? Bom, aqui eu pensei o seguinte, ó. Meu adversário, o plano dele é bem claro. Ele quer trocar um par de torres na coluna, depois trocar outro par de torres. Aí ele vai neutralizar, né? O meu controle da coluna aí. Não vai ter muita coisa pra eu fazer na coluna aberta. E depois ele pode tentar usar a maioria dele na ala da dama, aos poucos. Que é o procedimento mais típico, assim, da Grunfeld.
Pode ter um dama B4. Geralmente trocas de peças nessa posição aqui, elas tendem a ajudar as pretas. Principalmente se o centro das brancas começa a ficar vulnerável. Não é uma regra forçada, assim, mas é algo que tem que ficar atento sempre. Então eu percebi que, como esse plano dele era algo meio forçado, fora isso eu não sabia o que ele ia fazer, eu decidi tentar criar algum problema na ala do rei, que ainda parece muito bem protegida. Mas aí eu fiz o primeiro lance que foi sugerido aí. H4. Esse avanço parece inofensivo à primeira vista. Só que a gente tá vendo, né? Principalmente depois do boom aí do Alpha Zero, 2017 pra cá, que o avanço do peão de torre é sempre muito chato para as pretas. E você cria um problema prático aqui já. O preto tem que considerar se ele deve ou não deixar o peão avançar até H5. Porque quando o peão chegar em H5, aí eu já vou ter as opções de abrir a ala do rei ou de jogar H6. Parece pouca coisa, mas vamos ver o estrago que isso causou na partida, né? Ele seguiu o plano dele, torre por C1. Não jogou com H5. Mas se ele jogasse H5, a estrutura fica um pouco fixada, fica meio engessada essa estrutura. O problema é que depois, se ele mexer mais peões na ala do rei, aí fica muito fraco já as casas. Então o H4, ele tem o intuito de tentar provocar a fraqueza primeiro. Pra poder começar a preencher aquelas condições ali do ataque, né? Primeiro eu preciso provocar alguma fraqueza na posição dele. Então se ele jogasse H5, não só os peões ficam meio fixados em casas brancas, como as casas pretas ficam débeis também. Aí provavelmente eu jogaria bispo H6 agora. Que havia sido sugerido antes, né? Porque, por exemplo, se joga bispo H6, dama H6, e ele não pode tomar em E4, né? Bispo E4, cavalo G5, um ataque já meio fulminante. Observem que se o peão das pretas estivesse em H7, seria só jogar F5 agora, porque a dama defenderia. Mas, graças ao peão dele em H5, ele não tem, né? Se ele jogar F5, cai G6. Então, tinha alguns pequenos problemas. Outra opção seria a torre C1, e aí ele seguiu o plano dele dessa forma, né? Também, deixando lá o bispo em H6. Mas daí eu poderia jogar por um outro tipo de vantagem. Lógico, aqui dificilmente eu vou ter um ataque. Mas eu tenho outro tema. Jogo D5 com a ameaça de dama C3, que dá um cheque, tentando dar um cheque para ganhar o bispo, né? E aí, por exemplo, F6 para cobrir, dama C1 ou dama C3, acho. Bispo B7, D por E6 e... No fim, ainda as brancas conseguem abrir a posição, ó. E5. Toma aqui. Isso tudo eu não calculei na partida, vai. Eu não vou fingir que eu calculei tudo isso na partida, não. Mas seria uma consequência, talvez. E o rei dele ainda continua um pouquinho aberto nesse final. Mas, tudo bem. Bem jogado, as pretas não devem perder. Pois é, o D5 era uma malandragem aí. Que eu tava contando sempre. Mas na partida ele trocou mesmo. Toma, toma. Torre C8. Só que agora o que acontece? Eu troco. Se o meu peão tivesse em H3, a posição seria mais ou menos equilibrada, sem nenhum risco para as pretas, eu acho. Mas com H5, agora ele tem que se preocupar um pouco com a ala do rei. Essa tensão aqui não é tão leve quanto parece, não é tão simples para as pretas. Afinal, se ele toma em H5... ele tá abrindo a ala do rei, né? Agora eu posso jogar E5. Porque o bispo não tá em B7, ele vai ter que gastar um tempo pra pôr o bispo de volta em B7. Mas eu já começo a ter umas ideias com o cavalo G5 e bispo D3 ou dama D3. Porque G por H5 expôs o peão de H7. Quer dizer, G por H5 faz surgir a fraqueza, que é o que eu preciso pra atacar na ala do rei. Isso é uma coisa mais difícil do ataque, né? Você criar as fraquezas do adversário. É muito mais fácil eu dar uma posição que já tem fraquezas e aí vocês vão encontrar o ataque. Por isso que eu falei que os exemplos de hoje seriam mais difíceis. Aí ele já teria alguns problemas, as variantes mostram isso. Mas ele jogou cavalo G6. E agora eu fiz bispo B5, esse é um lance que eu achei muito forte na partida, porque o cavalo não tem uma casa estável. Se ele tiver que voltar pra A5, ele tá fora de jogo, né? Então jogou bispo D7.
E agora é outro momento que eu quero que vocês tentem acertar qual foi meu lance aqui. Jogam as brancas. Porque eu acho que a partir desse ponto, aí eu comecei a montar o ataque mesmo. Mais seriamente. É até engraçado, né? Eu comecei a montar o ataque. Ainda tem um monte de peça no tabuleiro e a impressão que dá essa posição é que eu não tenho nenhum dos dois, né? Nem as fraquezas no campo adversário e nem mais peças atacando do que ele defendendo. O Lima dado falou H6. Quem que vai aí nessa onda do H6? Qual o tema de hoje? Tô chegando agora. Tá certo o título, né? Aprendendo a atacar aí, parte 2. H6 é no estilo Alpha Zero, mas e depois? Tá, vou dar uma colher de chá, hein? Foi H6. Pá. Esse é um problema dessas posições, né? As pretas têm que a todo momento considerar as duas ideias, HG6 e H6. E não é tão fácil determinar assim qual que é a mais chata. E qual que é a mais simples, a mais fácil de enfrentar. Mas aqui eu percebi que o peão em H6, ele é no estilo Alpha Zero, né? Exatamente. E qual que é o problema para as pretas quando esse peão chega em H6? O que a gente tem descoberto vendo as partidas do Alpha Zero, por exemplo, é que o peão em H6, ele ajuda tanto a criar ideias de ataque contra o rei adversário, seja na oitava fila ou na casa G7, como também ele é bom nos finais, por causa do peão fixado em H7. Esse peão fixado em H7 ele fica muito fácil de ser atacado nos finais, porque ele tá fixado ali. Aqui o H por G6 é mais fraco por falta das torres. Não, eu acho que o H por G6 é mais fraco porque não tem ataque depois de H por G6. H por G6, e aí o preto, ele não tem problema com o rei. O rei, né, por exemplo, essa posição aqui, ó. HG, HG. O rei não tá exposto, ele não tá preso também. Ele tem a casa H7, né? Então, dificilmente vai ter temas aqui de ataque. Mas com H6 isso começa a surgir tanto na forma de ideias de ataque em cima do rei, como nos finais. Porque olha só, o lance dele foi bispo F8. Bispo F8 permite que as brancas consigam uma grande vantagem, já uma vantagem mais evidente. Porém, bispo H8 era uma opção não tão boa, não era melhor que bispo F8. Porque agora eu jogaria D5, aí E por D5, E por D5. Isso permite a troca de damas, é verdade. Só que eu já não tô mais interessado no ataque aqui, eu tô interessado nos temas de finais. Dama E3, daí F por E3, cavalo E5. Senão ele não tem muita casa pra tirar o cavalo, por exemplo, cavalo B8. Ele precisa defender esse bispo, né, pra começar. Esse cavalo B8, eu voltaria pra D3 e o cavalo tá preso. Então ele joga cavalo E5, só que aí eu tomo. Se ele tomar em E5, cai o bispo de D7. Bispo B5, bispo H8, rei H8. Aí agora joga cavalo G5, atacando F7. Rei G8 e cavalo E4. E esse final é ganhador. Pras pretas não, pras brancas, né? Porque eu vou entrar com o cavalinho F6. Ele precisa defender o peão de F7, então, de H7, então ele vai ter que ficar com o rei em H8. E aí o que eu faço? Avanço o peão de D. E pronto. O final tá ganho. Então aqui o peão em H6 ali, ele ajuda a cair num final ganhador, né? Porém, o lance da partida foi bispo F8. Eu acho que ele já jogou esse bispo F8 justamente para a dama ficar defendida ali em E7 em algumas posições. Porém, isso não ajuda, né? Não ajuda muito as pretas, porque agora eu posso desenvolver o ataque. A pergunta é como? Mais um momento aí de jogam as brancas.
Agora eu tô com a ideia de D5 na mente. Ah, pior que... É, o problema é que agora o D5 ali, ele tem o mesmo cavalo E5, aí quando o bispo E5, o bispo B5 não tá trocando em H8, essa é a desvantagem. Fixaria E5 pra botar o cavalo em F6. bispo toma cavalo, dama C3, mas aí dá pra jogar bispo toma E4, hein? Hein, Gabriel? Porque D5 não ameaça mate em G7. Sou muito a favor de bispo G5, disse o Álvaro. Aí F6. E aí? Dama C3 antes, parece bom. Dama B4. Fala aí o Ferrari Chess, salve. Aqui a gente pode se perguntar o seguinte, ó. É legal fazer a seguinte pergunta. As brancas conseguiram, com os últimos lances, alguma daquelas condições pra ter um ataque, pra construir um ataque? O que vocês acham? Até aqui o cara é mod em todos os canais, né? Pois é. Se ele cobrasse pra ser moderador nos canais, já tinha aposentado, já. Salve, pessoal chegando. E aí, pessoal, vocês acham que os últimos lances das brancas, essa marcha do peão até H6 ali, ajudou a conseguir alguma das condições do ataque? Diria fraqueza nas casas pretas. Eu acho que sim, né? Pelo menos eu me senti otimista na partida, porque além das casas pretas, que o bispo foi obrigado a ir pra F8, o rei tá meio preso, né? Você vê que o rei das. O rei das pretas ele parece meio preso aqui nessa posição. Inclusive, na variante que a gente analisou ali anteriormente, o final já era ganhador para as brancas, justamente porque o rei ficava preso. Então, isso é um tipo de fraqueza, fora as casas pretas ali, com certeza. Pode não ser assim, um rei todo arrebentado, né? Todo aberto. Mas ele tá numa situação que não é tão confortável. Agora, o que falta para as brancas explorarem isso? Falta mais peça, né? Falta a superioridade de forças. Falta ter mais peças atacando. Então é um bom momento para tentar descobrir como fazer isso para as brancas. Então, ó, o D5 ele já não funciona tão bem agora. Porque toma. Aí, por exemplo, dama por E3, F por E3 e cavalo E5. Só se eu jogar cavalo por E5 nessa posição. E não bispo, né? E aí bispo toma B5. Pode ser que o final seja melhor para as brancas ainda, mas eu já acho que vai ter um pouco mais de jogo e é uma posição técnica, né? Eu ainda tava buscando chances de ataque. Dama C3. Algumas pessoas falaram aqui que gostaram da ideia de dama C3 e tal. Eu acho que dá a chance de dama B4. Aí não parece tão legal. Porque a troca de damas vai diminuir muito chances de ataque, né? Pro branco. Talvez não diminua a vantagem das brancas. Continue tendo uma vantagem. Mas não vai ser por ataque mais. Não que essas posições não tragam vantagens, elas podem ser vantajosas, mas eu acho que a continuação que eu encontrei aqui explora de uma forma muito mais direta a posição adversária. Eu pensei o seguinte, eu já tenho, né, algumas chances de atacar o rei adversário, porque ele tá preso ali em G8, eu tenho que tentar explorar esses temas. Mas o que falta justamente é ativar mais peças, é ter mais peças pressionando a ala do rei. Então eu fiz isso com bispo toma C6 primeiro, eliminando o cavalo das pretas. Não sei se alguém tinha pensado nessa ideia. E aí, quando ele tomou, cavalo E5. Agora eu crio esse mecanismo. Eu tô ameaçando pôr o cavalo em G4 e o bispo em E5. E já crio um cheque matador ali em F6, né? Um cheque completamente ganhador. É uma ideia mais lógica, né? E... Bom, nessa posição, conforme eu calculava as ideias, eu comecei a prestar atenção. Ah, acho que o Bispo já. O Gabriel já tinha falado alguma coisa assim. Não, não vi. Eu não vi.
Mas aqui eu comecei a calcular algumas linhas e quanto mais eu olhava, mais interessante parecia, porque além de tudo eu tô ganhando tempo em cima desse bispo. Então eu calculei o seguinte, por exemplo, dama B7. Dama B7, não dá tempo de F6? A gente vai ver, mas ó, se F6 agora cai o bispo, né? Primeiro tem que tirar o bispo ainda. Se dama B7, aí era de cavalo G4 direto. Não pode tomar em E4, né? Por causa do duplo em F6. Bispo E7. Mas agora surge aquele tema do D5 de novo. E por D5, E por D5, bispo D5 e dama E5. Comecei a ameaçar o mate em G7. Única forma de evitar é F6, mas cavalo toma, bispo toma e dama E8 mate. Olha lá o peão em H6, né? Tirando as casas. Também não servia aqui bispo B7, por causa do cavalo G4. Se as pretas tentam algo desesperado, assim como trocar as damas, eu ponho o cavalo em F6 mesmo, e quando o RH8 tomo, troco as damas e bispo E5. Basicamente o rei tá preso, e agora eu ganho avançando o peão de D mais uma vez. Por isso, na partida, ele jogou bispo E8. Uma casa meio triste pra colocar o bispo, né? Ó, os bispos das brancas não brilham. Os bispos das pretas não brilham, né? Nessa posição, definitivamente. E aí, cavalo G4. Eu continuei a manobra. Meu objetivo continua sendo esse. Colocar o bispo ou em E5 ou em G5. E ganhar a casa F6. Agora, vamos observar as opções, né? Das pretas. Se ele jogasse, por exemplo, F6, que tinham sugerido aí. Como que as brancas continuam depois de F6? Vocês jogariam aqui de brancas? E5, né? Falou o Vitor aí. E5, boa. Ganhamos a casa F6. E aí F5, cavalo F6, rei H8. Olha, a posição do rei aqui, claustrofóbica pra dizer o mínimo, né? Totalmente preso. Como se não fosse suficiente, as brancas continuam rompendo a posição D5, E por D5, E6. E aí tanto a dama quanto o bispo podem entrar em E5 aí, com efeito devastador, né? Um descoberto que vai ganhar muito material das pretas. Também não adiantaria jogar F5 por causa de bispo G5. Eu não preciso tirar o cavalo, eu ataco a dama primeiro. Dama F7, cavalo F6. Quando rei H8, E por F5, G por F5 e dama E5. A única forma dele não perder o bispo ali é jogar bispo A4. Mas agora a posição das brancas, ela é tão ganhadora, que eu posso fazer um lance assim, ó. Bispo D2, depois D5 e colocar o bispo em C3. E tô ganho, completamente. Basicamente. Bom, por fim, logo após o cavalo G4 não faz mais sentido. Não entendi o que. Mas bom, por fim, dama D8, que é uma ideia de trazer o bispo pra E7. Ele também não tem tempo de... Ele tem tempo de jogar bispo E7, mas não consegue fazer a melhor defesa. Bispo G5, e quando o bispo E7, eu troco, mas acabo entrando do mesmo jeito com o cavalo em F6. Por exemplo, bispo C6, cavalo F6, rei H8, dama C3, e sempre tem essa ruptura da diagonal com D5. F5 logo após o cavalo G4 não faz mais sentido. Mas F5 eu mostrei ali, né? F5, bispo G5 primeiro. E acabei entrando ali. Bom, na partida, ele percebeu que nada estava dando certo e aí decidiu tentar ganhar tempo, jogando dama H4. Que tiro foi esse?
Não, tá tendo uns estouros aqui mesmo, mas eu acho que é bomba. Sei lá, é bombinha. Não é exatamente uma bombinha, mas eu tava aqui refletindo mesmo o que era. Não, mas é na rua, é lá na rua. É uns rojão, sei lá, essas coisas. Fogos. Foi só um estalinho, exato. Não, e tem uma criançada gritando na rua também, então eu acho que é eles que estão estourando os negócios aí. Quem já foi criança no Natal sabe, né? Que sempre tinha aquelas bombas lá que faziam puta barulho. Bom, Dama H4, eu joguei F3. E aqui ele tentou se defender. Não, eu defendi o cavalo e ameacei bispo por G5. Aí eu pensei, né, que a única defesa era Dama D8. Só que vai perder da mesma forma. Bispo G5, Bispo E7. Toma, toma, E5. E a gente já sabe, o cavalo entra em F6. Mas ele jogou Bispo E7. Só que isso facilita a vitória das brancas. Então, mais um momento pra vocês tentarem descobrir qual foi o lance que eu fiz aqui. Fogos comemorando a imortal. Pois é. Tiraram na criança. Não, é uma gritaria de criançada. Aí, ó, mais um. Não, não é Natal, mas tá chegando o fim de ano, aí já começa esses rojão, essas bombas. Falaram G3, D5, dama C3. Passando a dama pro ataque. É, exatamente. O bispo em E7 ele ajuda a defender F6, né? E previne o bispo G5. Mas o problema é que deixa a casa G7 desprotegida agora. Então, passei a dama. Pra fazer o D5. Ameacei D5, né? E aí, quem é que vai defender a casa G7? Ao mesmo tempo, a dama tá entrando também, ó. Aí ele desesperou total. F5. E agora? Qual é o lance mais preciso aí depois do F5? D5? Quem acha que é D5? D5, o que as pretas jogam? Cuidado, hein, pessoal. Cuidado porque, ó, D5 é... tem um cheque, né? É que assim, teria que calcular esse cheque aqui, mas eu acho que não salva, né? Bispo E3, bispo toma, cavalo toma, dama E7 ainda, mas tem D6. É, esse deve ganhar. Eu joguei G3 primeiro, só por garantia, pra piorar a dama das pretas. Porque ele jogou dama H3. Afinal, aqui, se ele jogasse dama H5, eu faço D5 sem medo agora, porque quando bispo G5, bispo C5, rei G2, e aí eu tô ameaçando mate e cavalo F6. Então ele jogou dama H3. É, só que nessa posição aí não dá pra jogar D5. Porque eu levo o bispo C5 e não tem um jeito satisfatório de defender o cheque. Sem levar um perpétuo, né? Ou sem complicar um pouco a minha tarefa. Porém, eu tenho dama C7, que foi o último lance mais preciso, assim, da partida. Aí ele não tem casa, né, pra esse bispo. Se ele jogar FG4, dama por E7 ganha. Então, jogou F8. Se ele faz bispo B5, dama C8 dá mate, né? Depois eu jogo dama por E6. Ou rei F7, cavalo E5, rei F6, dama H8 é mate. Bispo B5 seria pra ameaçar um dama F1. Mas eu tenho esse cheque aqui. E depois dou mate. Então ele jogou nessa posição, rei F8. Mas, bispo D6. Bispo D6 é bem direto. Afinal, se ele toma em D6,
mate. Senão vai cair E7, né? Cai E7 e já era. Então ele abandonou aqui no bispo D6. Mas o que eu achei legal nessa partida na época é que você. É um ataque assim, sem sacrifícios, né? Não precisa de nenhum sacrifício, nem destruir a posição adversária, nem nada. Ainda mais porque o avanço do peão de torre ali foi bem sutil, mas foi a causa de todos os problemas das pretas, né? O peão foi H4, H5, aí uma hora H6, assim, entra nas casas pretas e o cara tomou mate. Eu, eu achei legal esse ataque, mesmo ele não tendo sido super espetacular, assim. Agora eu vou colocar uma das minhas partidas preferidas nesse tema. Partida que eu joguei contra a nossa lenda. Acho que, e se eu não me engano, essa foi a primeira partida que eu joguei contra o Molina, no Pensado. No Aberto do Brasil de Poços de Caldas de 2014. Eu tava de brancas. Acho que foi a primeira vez que eu enfrentei ele no Pensado. Eita! O pessoal quer ver, né? O duelo das lendas. Bom, essa partida foi uma Bogoíndia. Foi a minha imortal? Não tenho. A minha imortal é a imortal que eu não dei. A partida mais bonita. Eu vou mostrar ela. Eu vou analisar essa partida e vou mostrar ou na quinta ou na semana que vem. A imortal que eu não acertei. É a minha partida mais bonita é a partida que eu não finalizei. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Bom, aqui foi uma Bogoíndia. Eu joguei com o cavalo BD2, aí roque. Molina jogar essa linha que volta o bispo e dá o centro. Aí as pretas jogam D6, né? Tem duas formas de jogar essa posição. Uma delas é D5, que é bem crítica, bem direta, assim, leva umas posições muito desequilibradas. E tem D6 que é mais posicional. Essa partida foi em 2014, né? Na semifinal de 2013, na última rodada, o Leitão jogou essa linha comigo também. Ele já era campeão do torneio, foi um empate rápido aquela partida. Mas eu achava que o Molina talvez tinha visto a partida, assim, gostou do jeito que as pretas colocaram as peças e aí decidiu resolver decidiu repetir a linha do Rafael. Então, bispo E2, eu joguei. Bispo D3 também é possível, tal. Aí cavalo BD7. Roque. Ele jogou A5. A ideia desse lance aqui é fixar a ala da dama das brancas, se deixar. Se deixar ele jogar A4 e aí eu não consigo mais mexer naqueles peões ali. Então joga B3. Pra, se ele jogar A4, eu responder B4. E5. Daí bispo. Aí ele tomou. Tomei. E cavalo C5. Fica lembrando umas posições assim de Índia antiga, né? Se ele jogar torre E8, bispo F8, G6 e bispo G7, vira uma Índia do rei. Também é uma coisa muito parecida com uma Índia do rei. A única diferença é que meu cavalo tá em D2 e normalmente ele estaria em C3. Isso muda um pouco as coisas. Nesse momento, eu achei, né, que talvez o Molina tivesse visto a minha partida com o Rafael e ele pretendesse jogar da mesma forma, porque o Rafael conseguiu igualar muito rápido, assim, tanto que a partida empatou rápido. Mas eu não lembrava direito a ordem da minha partida contra com o Leitão. Porque o Leitão jogou torre E8, dama C2 e bispo F8 rápido. O Molina aqui jogou cavalo C5. Mas eu lembrava, né, que na minha partida com o Rafael eu tinha uma ideia que eu não joguei, que era um F4. Então eu fiz isso aqui, dama C2, defendendo E4 ali, torre E8 e agora F4. Pra tentar ganhar mais espaço no centro. Esses peões, se eles ficarem bem defendidos, né, eles geralmente dão uma posição mais cômoda pras brancas, porque as minhas peças têm mais espaço, né, mais liberdade atrás dos peões e ele fica um pouco mais restringido. Ele jogou C6. Eu considerei umas outras linhas aqui, tipo cavalo G4, que ameaça um duplo em E3, e aí eu ia jogar torre F1. Considerei bispo G4 também, pra trocar peças. Mas eu achava a posição das brancas confortável de qualquer forma. Bom, ele jogou C6, aí eu joguei bispo F3. E agora o lance foi... Não, foi bispo F8, é verdade. Eu tava mais preocupado com dama B6, um lance assim... por causa da diagonal. E aí quando eu tiro o rei, cavalo E6, forçando a troca, né, do meu cavalo de D4 ali, que é uma peça forte.
Cavalo E6, bispo E6, torre E1 e torre D8. O branco continua com um pouquinho mais de espaço, mas as pretas conseguem acomodar as peças, pelo menos. Mas eu acho que o branco tá um pouquinho melhor, né? Bom, ele jogou bispo F8, aí foi torre A1. E agora ele fez cavalo E6. Nessa posição, eu ainda estava considerando dama B6 como a jogada mais precisa para as pretas. Primeiro melhorando a dama, né? Desenvolvendo a dama e forçando eu a jogar RH1. Só que ele resolveu forçar a simplificação direto, cavalo E6. E aí eu troquei. E nessa posição eu tava pensando assim, eu tenho um pouquinho mais de espaço, mas eu não sei se minha posição é realmente vantajosa, assim, alguma coisa que chama a atenção, né? Ou se eu tô só um pouquinho melhor mesmo e ele consegue resolver os problemas eventualmente, assim, jogando bem. Só que nesse momento eu encontrei uma ideia bem forte. Então, quero que vocês tentem descobrir aí o que eu joguei neste momento. Vou dar uma dica, é uma ideia criativa. Não é tão... Acho que não é tão óbvia. Boa noite aí pra quem tá chegando agora. Eu vi que chegou um pessoal na live, seguindo o canal, bem-vindos. Hoje a gente tá aqui fazendo uma continuação da semana passada, que era uma aula de ataque. Então tô passando algumas partidas, dando algumas dicas de ataque. G4. A galera que tá falando G4 aí, o que acontece se tomar em G4? Tipo, cavalo por G4. Clássico esse game. Outra lenda mineira aí, o Evandro. O Evandro tava nesse torneio? Não, não tava. Esse aberto do Brasil. Será que o Evandro lembra qual foi o lance que eu fiz aqui? Não lembra. Então sugeriram até agora F5, G4, E5. E5 para cavalo E4. Inclusive, o Nilson aí, ó, preciso que você me mande um sussurro na Twitch, ô Nilson, pra gente ver a premiação do torneio aí. Você ficou em quarto, né? A gente tem que falar sobre o prêmio do torneio. C5 parece interessante. Ó, vou dar uma analisada breve nos lances que algumas pessoas sugeriram. G4 eu acho que não é bom, né? Porque G4 o cavalo toma. Aí se joga F5 parece que ganha uma peça, mas as pretas têm tempo de jogar dama H4. Que ameaça mate em H2. Então isso aqui tá mais que ok para as pretas, eu acho já. Também falaram F5 direto. Eu não tenho dúvida que se eu jogasse F5 direto, ele ia voltar o bispo pra C8, como ele adora. E depois ia trazer o cavalo pra E5. Aí se esse cavalo chega em E5, as pretas estão sólidas. Estão consideravelmente sólidas. E por fim, o E5 que falaram... Então, o E5 ele tem só um pequeno problema, que é o seguinte. Uma jogada como E5, ela também abre o jogo pro adversário, né? Então no caso aqui vocês querem jogar cavalo E4, mas também tá abrindo um pouco pras pretas. Isso pode ser um problema, tipo dama B6, Rh 1 e cavalo G4. Que já cria as ameaças de cavalo E3 e cavalo F2. E os dois são bem chatos, diga-se de passagem. Então, se tiver que jogar bispo toma G4, aí não fez muito sentido o plano. Mas, eu tava, tipo assim, eu à primeira vista, eu tinha pensado, eu vou fazer um lance como H3, acho, pra ele não ter cavalo G4 e eu seguir melhorando minha posição. Mas eu percebi que eu tinha uma ideia aqui pra explorar a minha maior vantagem da posição. A maior vantagem que eu tenho aqui são os peões no centro, de E4 e F4, que eles me dão uma boa vantagem de espaço. Então eu joguei um lance que até foi sugerido. C5, sacrificando um peão. Mas é muito interessante esse sacrifício. Porque ele é basicamente forçado a aceitar, né? Se ele não aceitar, eu tô ameaçando jogar C por D6 e E5 e ganhar uma peça. Então ele joga D por C5. Só que agora eu começo a ganhar espaço com o peão de E. Sem ele ter dama B6 cheque. Sem ele conseguir organizar rápido as peças. Eu devia ter até usado esse momento aqui pra exercício também, né? Perguntar qual peão que vocês achavam que tinha que ser avançado primeiro.
Porque tinha um defeito aqui se eu jogasse F5. Ele volta. E aí E5 agora é ruim. Porque tem um recurso. Bispo toma, dama toma e dama D2. E já tá atacando o bispo de B2 ali. Se torre E2, dama D7. E ganha tempo atacando a dama de novo. Então, eu joguei E5. Expulsei o cavalo dele de F6. Aí ele jogou cavalo D5. Foi pro centro, né? E agora eu fiz um lance que também foi bem útil. Então, o que vocês jogariam de brancas? Vou dar uma dica, não é o lance óbvio. Eu jogaria cavalo E4. Na lata. Ah, mas qual é a ideia? Cavalo E4 é pra cavalo G5? Se ele jogar... Sei lá, se ele fizer H6, assim... Tem alguma outra ideia? Ou bispo F5, né? Outro lance que parece interessante é bispo F5. Mas assim, cavalo E4, cavalo por F4, né? Agora que eu tô vendo aqui. Na verdade, cavalo E4, cavalo por F4. F5 agora forçando. Não, F5 com certeza é o óbvio, né? É o lance que você bate o olho assim e fala, não, F5 deve ser bom. Esse lance é bom. Cavalo F4 não tem cavalo F6? Por quê? G por F6? Tipo, cavalo E4, cavalo por F4, cavalo F6, G por F6. Não, aqui com certeza F5 é o primeiro que vem na cabeça, né? Só não, vou continuar empurrando as peças das pretas pra trás. Porém, eu fiz primeiro bispo E4 com a ideia, né, de simplesmente fazer um ataque em cima de H7 que vai forçar ele a fazer alguma concessão na ala do rei. Poderia ter jogado F5 direto, mas na prática esse lance força as pretas a enfraquecerem a própria posição. Então ainda tô no processo de provocar, né? De novo, de provocar as fraquezas na posição adversária, para depois tentar atacar em cima dessas fraquezas. E nem se ele joga G6, ele quer pôr o bispo em G7. Só que eu chego muito mais rápido, né? Agora o F5 já abre a ala do rei. E aí é muito mais fácil de atacar. Então ele tem que jogar. Aqui. H6, na verdade. Porém, agora F5. Bispo C8. E F6. Cheguei com o peão lá em F6, igual o outro na partida anterior que chegou em H6, esse aqui chega em F6. Mas aqui dá pra ver, né, que o sacrifício do peão compensou bastante, porque esses peões aqui, eles prendem as peças das pretas, né? E o de C5 também prende as peças pretas aqui, mas principalmente os meus peões mantêm o bispo ali, sem jogo, e com isso o rei das pretas também fica preso, né, nessa posição. Então já é bastante incômodo aqui a posição dele. Mas ele aproveitou que eu joguei F6 e voltou o bispo. Afinal, se ele jogasse G por F6, E por F6 e já abre linhas, né, em cima do rei. Então vai ser muito fácil de passar umas peças aqui. Tipo, passar uma peça pra coluna G e vai levar mate rápido. Por isso ele jogou bispo E6. E agora é mais um momento legal. Como que a gente segue melhorando a posição das brancas? Vocês continuariam melhorando? G6 é criminoso, né? Tem cara de que rolaria sacrifício. Com certeza. G6 ali. Sacrifício ao toque. Sem pensar. G6, bispo toma G6. Já. Depois que eu ia ver. Torre F3, torre G3. Parece interessante. Torre F3 pra torre G3. Com certeza aqui tem mais de um lance que é interessante. Que deve ser legal, assim, deve ser jogável. Mas o lance que eu fiz é esse mesmo que estão mandando agora, que estão sugerindo agora.
Cavalo C4. Porque, lembra que eu falei que o cavalo é uma peça que não tá na casa ideal, né? Nessas posições, geralmente ele estaria em C3 já. As torres, é mais fácil de passar elas pra ala do rei. Mas o cavalo eu precisava melhorar ele, então eu aproveitei pra melhorar ele agora. Aí eu já tô criando umas ameaças muito chatas aqui. Na verdade, a ideia principal é que eu posso passar a dama pra ala do rei, mas a ameaça de cavalo D6 já é muito chata. Um exemplo, né, de como as pretas perderiam rápido, assim, se ele joga, digamos, B5. Bispo H7, cavalo E4 é viagem? Ah, pode ser interessante até esse. Parece meio brilhante demais, né? Mas talvez. É que cavalo C4 é muito simples, ó. Se B5, cavalo D6, a torre tá presa. E aí quando ele toma, eu tenho esse intermediário, bispo H7. Aí toma em G7 com cheque. Abro o bispo aqui, agora o bispo também participa do ataque e já era, né? O rei F8, dama G6. E tá dando mate. Dama por D6, torre F7, F7 e mate. Nem pega a dama ali, né? Portanto, como a ameaça de cavalo D6 é muito forte, que ele percebeu que ia abrir meu bispo de B2, ele fez um lance aqui desesperado. G5, né? É uma jogada que... Essa é uma jogada que claramente não é boa, mas é o tipo de lance que você faz quando não tá encontrando outras opções, assim, quando você não sabe o que fazer na posição e realmente cavalo D6 era muito chato pras pretas. Mas obviamente depois de G5 tem um arremate pras brancas. Deve ter mais de um arremate, inclusive. Mas o desafio é tentar descobrir qual é o arremate mais direto aqui. Pra vocês calcularem. H4 malandro. H4 parece bom, né? Mas assim, eu não joguei H4. Sendo bem sincero. Podem tentar descobrir o que eu fiz na partida. Mas H4 parece, né? Ser ganhador. Tem muito cara de ser ganhador. Dama E2? Por que Dama E2? Pra passar pra H5. Bispo G5 parece bonitinho? Como assim Bispo G5? Bispo C1 pra Bispo G5? Ah, Bispo G6. Não, Bispo G6 o pessoal sugere nessa posição, mas é só ele não tomar, né? É só ele não capturar. Pra entrar em H5 com a dama e depois tentar um H4, alguma coisa assim. Não, aqui tem mais de um jeito de ganhar a posição, certamente, assim, não tem só um ganho. Na partida eu fiz o que me pareceu mais lógico, porque eu pensei o seguinte. Eu já consegui a fraqueza, né, em cima do... Hoje tá... O pessoal tá animado aqui. Eu já consegui a fraqueza em cima do rei, né? Tipo, esse rei não vai pra lugar nenhum. Graças aos meus peões, o rei não sai dali mais. Aí eu pensei, o que eu preciso pra ganhar? Tipo, de uma forma bem lógica, assim. De uma forma bem lógica, um raciocínio. O que eu tenho que fazer pra ganhar aqui? Eu percebi que, na verdade, se a dama e o bispo tivessem trocado de lugar... Se o bispo tivesse em C2 e a dama em E4, eu já tinha mate. E esse mate é imparável. Então eu nem fiquei analisando H4 muito. Eu simplesmente cheguei à conclusão que eu tinha que trocar a dama e o bispo de lugar. E joguei dama E2. Com esse plano. Isso, né? Dama E2 sugere que é pra passar o bispo ali pra trás e depois fazer a bateria com a dama. Nem sempre as coisas têm que ser complicadas, né? Às vezes é muito mais fácil do que a gente pensa. O xadrez, assim, é um jogo... Continua sendo um jogo de lógica, no fim das contas. E aí, ele percebendo, né, que era isso que ia acontecer, jogou cavalo F4 pra tentar ganhar um tempo. Mas... O que joga aqui agora, depois de cavalo F4? Um segundo pra vocês acertarem o lance aqui. Rápido, né? Rápido, torre por F4. G por F4. E bispo C2. Segue a ideia. Aí agora, como dama E4 é imparável, porque ele não tem como jogar um lance como dama D5, por exemplo. Ó. Dama D5 seria pra tirar essas duas casas, né? Deixar minha dama sem as casas do mate.
Mas eu tenho vários lances. Torre D1 é um lance forte, a dama tá presa. Cavalo B6 também. E aí ele não tem casa pra dama. Então ele jogou dama D7. Mas aí veio a mesma ideia, cavalo B6. Que a ideia do dama D7 é se eu jogar dama E4, ele responder bispo F5. Pra pelo menos devolver o material e continuar no jogo. Só que eu jogo o cavalo B6, né? Se ele tirar a dama, não sei, pra C7, aí dama E4. Então ele tem que jogar bispo G4. Dama E4, dama F5. Eu tomo. Mas fica esse duas por uma, bem perdido, né? Porque torre D8, eu ganho a torre de E8 ali. Então ele jogou torre A6, cavalo D7, mas a posição das pretas ainda é muito ruim. A4, E6, bispo D6. Eu voltei o bispo aqui, ameacei E por F7, bispo H5. H7, torre D1. E aí as pretas abandonaram, né? Tá caindo mais uma peça, tá vindo E por F7. Tô jogando E7 também, peão na sétima. Se eu já tinha visto isso antes de G5... Não, quando eu joguei cavalo C4, eu vi que era muito forte cavalo C4. Aí quando ele jogou G5, eu comecei a analisar, né? Mas eu vi que eu tinha essa ideia de torre por F4 e depois ia sobrar um cavalo B6. Na hora que eu joguei dama E2. Aqui, né? Porque realmente, se ele não fizer nada, eu vou jogar bispo C2. Então... Tipo assim, sei lá, se ele jogar B5. Aí eu volto aqui. BC dama E4. Não preciso nem ligar pro cavalo por causa do mate. Então era a única coisa que ele tinha mesmo, né? Cavalo F4 e depois tentar devolver o material. Mas aí cavalo B6, bem forte. Mas essa partida, apesar de não ter terminado nem mate nem nada, também, né? É uma posição de ataque interessante ali que eu consegui depois do sacrifício do peão em C5. Qual o melhor lance de engine daquela posição que você fez dama E2? Ah, não sei. Vamos ver, vai, eu posso ligar ela. Putz, pior que é que quando eu ligar a engine, aí o negócio pesa, velho. A live já não tá leve aqui pra mim, mas quando eu ligar o computador, a engine vai pesar. Eu acho que deve ser um H4, pra falar a verdade. Porque aqui com certeza o computador ele deve dar mate, assim, ou ganhar muito material. Mas isso não tem tanta importância, não. O importante é ficar ganho. E a linha que eu vi ficava ganha, eu nem fiquei procurando muitas coisas depois. Pode ser. Pode ser que ele jogou. Pode ser que ele jogou cavalo F4 achando que eu queria pôr a daminha H5. Mas, de qualquer forma, não evita, né, a ideia. Antes de mostrar mais uma partida, acho que eu vou colocar um outro... Eu vou colocar um outro exercício pra vocês calcularem aí, de uma partida recente minha. Vou pegar aqui. Pam, pam. Cadê? Jogar comigo e pedir pra tomar pressão? Acho que não, pô, mas às vezes dá certo, né? Em algumas partidas. Cadê? Aqui. Essa posição aí, ó, de uma partida que eu joguei recente. Jogam as brancas. Antes da gente passar pra próxima partida, esse exercício aí. Vamos ver quem consegue calcular a sequência inteira. Podia rolar um torneio depois do estudo pra gente treinar o ataque. Pô, aí é muita coisa pra uma noite. ...2014 é recente. Não, essa aqui é mais recente. Essa é agora. Ah, não, é. É que tá o nome errado ali. Não, não, essa não é contra o Molina. Foi uma outra partida. Vou tirar ali, vai, pra não confundir. Não foi contra o Molina. Jogam as brancas. Calcular. O último lance das pretas foi cavalo G4 nessa posição.
Cavalo toma torre, cavalo por F8. Aí acho que cavalo toma, né? O rei fica relativamente seguro. Cavalo G7, rei D8, E6. Cavalo G7, rei D8, E6. E como que vocês respondem? Dama toma H2, mate. Cavalo por G7, rei D8, E6. Dama por H2, mate. Ei, galera, aí não dá pra defender o bonde, né? Cavalo por G7, rei D8, torre D7, rei D7, dama E6. E aí, como continua, Raoni? O cara jogou cavalo em G4 só pra isso, gente. Pra ter um mate lá em H2. Eles são inocentes, hein? Tem hora. Tem que ir nos mais forçantes. Cavalo por G7, rei D8. Falaram aí, torre por D7, rei por D7, dama E6. O preto tem que tirar o rei, né? Acho que não é pra C7. Tem que ser pra D8. Ah, o Nilson aí chegou com uma linha. Cavalo por G7, rei D8, torre D7, rei D7, dama E6, rei D8, bispo G5, bispo G5, torre D1. O peão não tá bloqueando a dama? Não, então, mas a linha que tinha sugerido era o seguinte: cavalo por G7, rei D8 e E6 agora. Tá bloqueando a dama, mas E6, ó, vocês estão querendo ganhar o cavalo e estão esquecendo que a dama ataca ali, ó. Dama H2, mate. Então não dá tempo de fazer isso. Cavalo por F8, que é materialista, cavalo por F8. Aí tá... Eu já gosto mais das pretas aqui. Duas por uma, vai ganhar o peão de E5, o rei não tá exposto, mas tem bastante peça até em volta do rei aí pra defender. Tá no jogo, né? Mas a sequência do Nilson aí eu gostei. Joguei cavalo por G7, rei D8. Agora eu joguei torre por D7, preciso expor o rei das pretas. Rei D7, dama E6. Se tira o rei pra C7, aí cai o bispo e cai a torre, né? Tudo com cheque. Então ele joga pra D8. Aqui que surge um impasse, assim, porque as brancas precisam continuar pressionando, mas não tem nenhum cheque mais. E as pretas estão prontas pra jogar dama por E5. Então o que será que eu jogo aqui? Dama por G4? Pra tentar um cavalo E6? Só que tem um outro problema. Dama por G4, bispo C5. Se rei H1 leva mate, então eu vou ter que devolver ainda material, né? Devolver aqui e sei lá, já é meio obscuro assim, se o branco tem vantagem. Dama por E5, não sei, já fica meio confuso o negócio. E ele tá com uma peça a mais. Ele vai ficar com uma peça a mais, né? Tá com uma torre a mais. Só que tem um lance que ganha tempo. Bispo G5. Ganha tempo pra trazer a torre. E aí foi o que eu joguei. Esse bispo toma G5. Torre D1 e vai dar mate, né? Rei C7, dama D7. Então ele não pode tomar. Mas ao mesmo tempo eu ameacei tomar em E7, ameacei torre D1. Então ele jogou dama por E5, forçado. Bispo E7, rei C7, dama... Agora eu troco as damas e bispo F8. E as pretas abandonaram. Porque se retomar cavalo E6 ganha a torre. Ou seja, peça a menos. Bispo G5, legal, né? Pois é, o Bispo G5 é o que traz mais força pro ataque aí. Então acabei ganhando. Mas essa era só mais uma partida antes da gente passar pra próxima, um pequeno exercício. Vamos voltar ali pro título. Pá. Vamos voltar para a posição que estava. Uma máquina de ataque. Bom, eu já falei isso aqui várias vezes, que eu nem me considero um jogador de ataque, né? Tanto que eu tenho bem poucas partidas que eu acho que são exemplos legais de ataque. Mas a próxima, eu joguei contra um cara que esse sim é um jogador de ataque. Partida que eu joguei em 2013 contra o Iago Santiago. Que hoje é GM, na época era MI. Isso foi em 2013.
Praticamente uma vida atrás já, 7 anos. Bom, eu tava de brancas. Foi uma defesa chamada Benoni Tcheca. A Benoni moderna é com E6. Essa aqui foi com E5. Vou tentar não perder muito tempo aqui explicando a abertura, mas algumas coisas são meio essenciais. Foi uma francesa? Na época eu não lembro se o Iago já estava jogando francesa em 2013. Eu acho que foi a partir de 2014 que ele começou a jogar mais francesa. Ou 2013 já tinha. Agora eu tô na dúvida. Iago joga as peças no adversário. Pois é. Geralmente é ele que ataca, né? Aqui ele jogou essa. Só que eu tava de brancas, aí foi uma posição mais fechada. Cavalo F3, rock. Aí eu joguei H3. Já mostrando umas intenções aqui com G4. Bom, ele tirou o cavalo. O plano dele é romper com F5. E eu joguei G4. Na época, eu lembrava que eu tinha visto uma partida com essa ideia. Daí G6. Bispo D3. Agora F5 é meio perigoso para as pretas. Porque o rei preto fica exposto, né? Então ele vai precisar preparar um pouco mais se ele quiser fazer essa ruptura. Jogou o cavalo G7. Ele manobra o cavalo para deixar controlando, né? F5 para tentar romper uma hora. Bispo H6. E continua difícil dele fazer o F5. Então ele decidiu desenvolver. Cavalo D7. Não sabia que o Iago jogava isso? Ele jogou algumas partidas nessa linha há muitos anos. Essa foi uma delas. Bom, aqui foi um momento importante da partida pra mim, porque obviamente as brancas não vão rocar pequeno, né? Eu não vou rocar pequeno aqui, obviamente eu vou ou deixar o rei no centro ou rocar grande. Mas eu tava mais pra rocar grande, então eu preciso desenvolver a dama pra alguma casa. Então eu quero que vocês pensem aqui e tentem descobrir em que casa eu coloquei a dama. Como vocês jogariam de brancas. Onde vai essa dama das brancas? É um exercício de imaginação aí, de tentar imaginar como que a partida vai se desenvolver. Dama C2 ajudando F5. C2. Dama B1 preparando B4. Mas aí que tá, o jogo das brancas vai ser na ala da dama aqui ou na ala do rei, né? Eu já avancei meus peões na ala do rei. Dama D2 pra usar essas casas fracas pretas. Tipo, no mundo perfeito, que abre a coluna H e a dama entra em H6. Coloco em D2, geralmente nessas estruturas. Esse é um momento interessante da partida. Porque eu tive que tomar uma decisão que me levou bastante tempo aqui. Eu fiquei refletindo bastante, imaginando como que eu ia tentar desenvolver o ataque. Com esses peões já em H3 e G4, com certeza eu vou querer jogar algo do tipo H4, H5 lá na frente. Pra abrir a coluna H. Ou pra abrir a ala do rei, né? O H4 agora, eu acho que não é tão bom por causa de cavalo F6. Já atacando o G4. E se eu tiver que jogar aqui G5, aí o cavalo ganha a casa F4. Não só o cavalo ganha a casa F4, como também eu não abro mais a ala do rei, né, nessa posição. A ala do rei fica totalmente bloqueada. Na verdade, ele que vai abrir depois com F6 em algum momento pra usar a coluna F. Ele que vai se aproveitar disso. Então eu ainda preciso desenvolver mais, né? Eu preciso tirar a dama. A casa mais natural pode parecer dama D2. Com certeza, né? Apoia o bispo. Aí até falaram, a dama pode entrar em H6 depois. Mas vamos imaginar como que a partida seguiria. Por exemplo, cavalo F6. Aí roque. E agora uma ideia típica é rei H8 para jogar cavalo G8 e tentar expulsar meu bispo. Só que nessa posição eu não consigo progredir na ala do rei. Porque como o peão de G4 tá atacado, eu não tenho H4. E ainda que eu jogue torre de DG1, vai ser muito difícil de apoiar o avanço, porque ainda não tem H4. Aí eu fiquei pensando, no que a dama contribui pro ataque nessa posição? Em nada. Porque se eu jogar G5, eu fecho a ala do rei, ele põe um cavalinho H5. E eu também não consigo jogar H4, então eu
não tá progredindo o meu ataque nesse ponto, com a dama em D2. Daí eu cheguei à conclusão que o certo era pôr a dama em E2. E aí tem um monte de setas pra explicar, né? Mas basicamente é porque depois que eu fizer a roque grande, a torre vai pra G1, e aí dá pra jogar cavalo D2 pra defender G4 e avançar o peão de H. Essa é a ideia. Então, a dama foi pra E2. Isso ainda tá longe de se transformar num ataque, né? Muito longe. Mas eu tava tentando imaginar onde que eu queria colocar as minhas peças pra ter mais chances de ataque. Cavalo F6. Daí roque. E agora ele jogou A6. Um lance meio normal, assim. Não vai dar... ele não tem muitas peças ali na aula da dama pra atacar. Mas geralmente é uma reação. Quando as pretas fazem roque grande... quando as brancas fazem roque grande, as pretas tentam abrir a aula da dama, né? O mais rápido possível. Então eu joguei torre D, G1. E aí ele fez o rei H8. Naturalmente eu continuo com a minha ideia, né? Cavalo D2. E agora eu tô ameaçando, H4, H5. Olha que interessante, como a dama não tá em D2, o cavalo tem essa casa. Ele não teria, né? Se a dama tivesse aqui. E aí a dama tá perfeita em E2. Defendendo G4 e apoiando o avanço H4. Cavalo G8. Aí eu voltei meu bispo aqui e ele aproveitou pra trocar o bispo mal, né? O bispo de casas pretas. Bispo G5. E agora? Como vocês jogariam? Jogam as brancas. Agora H4. Exato, não. H4 aqui sim, né? E nem sacrifica o peão, não, viu? Porque ele não pode tomar. Se ele toma em H4, G5. O bispo tá preso. Perde o bispo. Ou seja, com H4 eu consigo acelerar meu jogo ali. Aí tomou. Dama toma. Tô com os peões na quarta ali, né? Ameaçadoramente, assim, ameaçando abrir o jogo. Ele jogou bispo D7. Mas e agora? O que vocês acham? Dá pra avançar H5 ou não dá nessa posição? Eita, ficou um por cima do outro ali. Jogam as pretas, jogam as brancas. Vocês avançariam H5 nessa posição? Ou não? Esse avanço aqui, ó. G5 primeiro? Mas G5 ele não coloca um cavalo em H5? E se bispo E2, cavalo F4? Parece sólido ainda. Não, a pergunta é só se joga H5 ou não. É simples, assim. Jogar ou não H5? Eis a questão. Sim? Não? Sim ou não? Dá pra avançar, é lance legal. Agora eu acho que H5 vem G5, então não. Então, pra você atacar, você precisa abrir linhas na posição adversária. Então você tem que sempre pensar, tipo, se o lance... Principalmente quando é um lance de peão, abre linhas ou não. H5 aqui ele joga G5, ele mantém as colunas fechadas. Se eu der o tempo dele jogar H6, aí que acabou mesmo as chances de ataque. Mas por outro lado, se eu jogar H6, ele tira o cavalo e eu ainda não abri nada aqui. Depois vai vir um F6 sólido. Parece restringida a posição das pretas, mas aqui já dá pra dizer que não tem risco de levar ataque mais. Então ele pode simplesmente jogar F6 e depois começar a passar as peças pra ala da dama. Não pode. Por isso eu joguei cavalo F3 primeiro. Pra ameaçar o H5. Agora eu ameacei porque ele não vai ter G5. Então nessa posição ele fez um mecanismo de defesa que é temático, muitas vezes. Assim, em posições como essa, quando o adversário tem dois peões na quarta, que é jogar H6. Porque, basicamente, ele espera que quando eu jogue G5, ele tenha H5. E que quando eu jogue H5, ele tenha G5. Nos dois casos, fechando a aula do rei, né?
Então eu não consigo abrir linhas pro ataque. Essa é a ideia principal. De deixar os peões, os dois na terceira, contra os meus dois peões na quarta. Então esse, depois de dama E2, foi o segundo momento bem importante da partida. Opa, valeu aí o Juste pelos bits. Obrigado. Então assim, esse foi o segundo momento bem importante da partida. Porque aqui eu tive que pensar mesmo numa forma de como eu continuaria tentando pressionar ou abrir linhas na ala do rei. Então aí vocês podem pensar, tentar descobrir o que eu joguei de brancas. Esse também não foi um lance tão simples de achar. Cavalo G5, já mandou aqui o Raoni. Quem acha que é cavalo G5 também? Cavalo E2 do Nilson. Pensei cavalo G5, mas parece só fogos de artifício. Se não tomar o cavalo, não sei o que ele faz em G5. Ah, mas vamos descobrir, porque acharam rápido aí. Foi cavalo G5 o lance. Parece fogos de artifício, mas não é. Eu tenho duas ameaças aqui com o cavalo em G5. H5 agora tá ameaçado de novo, né? Porque se HG5, HG6 recupera a peça. Mas principalmente eu vou tentar abrir linhas com F4. Já que não tá fácil de abrir nem a coluna G nem a coluna H, eu vou jogar F4. Vou abrir a coluna F. E lógico, né? Ele não pode capturar aqui. Como a gente tá vendo, HG5, HG5. Abre a torre, recupera a peça, o rei ali tá preso, acabou, né? Vai ter um ataque ganhador. Se H5, dama G5... Não, mas aí dama G5, dama G5, HG5, HG6. Mais uma vez recupera a peça. Tem isso. Mas principalmente o foco é jogar com F4. Ele tá vendo aqui que eu vou mandar F4, né? Se jogasse nessa posição F6, pra ameaçar tomar o cavalo de F, aí eu jogaria o cavalo agora pra H3. E eu consegui fazer ele mexer em todos os peões, né, da ala do rei ali, que estavam protegendo o rei. O que torna a posição das pretas muito mais exposta, muito mais fácil de ser aberta também. Porque tá vindo F4 do mesmo jeito e G6 já é uma fraqueza que aparece na posição. Mas ele decidiu dar um respiro pro rei aqui, cavalo E8, pra liberar a casa G7. E aí, basicamente, o exercício agora é tentar calcular aqui e descobrir se funciona para as brancas a continuação lógica, que é o F4. Então vocês podem tentar calcular isso, se dá para jogar F4 nessa posição. Vou até deixar a seta aí, ó, para ficar mais evidente que o lance que tem que ser avaliado, calculado e avaliado é F4. Dá, vamos, joga depois pensa. Não, tem que calcular antes. Calcular primeiro. Gente, conta a emoção que você estava na hora de jogar esse cavalo G5. Ah, sim, a partida foi bastante tensa. Ah, mas na hora você tá concentrado, assim, aí não fica tão nervoso, fica mais tenso mesmo. De concentração. E aí, galera? Rola ou não rola F4? Tá? Mas como que é? Tipo, E por F4, dama por F4, HG5, HG5, rei G7. E aí? Como continua? Essa é a posição crítica. F4, E por F4, dama F4, HG5. HG5, rei G7. E daí? Rei G7, dama H2, dama por G5, cheque. Daí dama H2 parece morte na hora, dama por G5, cheque. Quando tira o rei, cavalo H6. Quem que tá morto agora? Quem que tá com peça a menos?
Ah, dama por G5 é cheque, é, né? Não é mesmo? Incrível. Hum. Rei B1 primeiro. Mas e aí, o F4 não dá, então? Tem que ser Rei B1 agora? Ou o quê? Ou antes de dama H2? Decidam-se. Jogou Rei B1 Karpoviano? Ah, vocês têm que calcular mais. Tudo pronto pro F4. O F4, não tem volta. E por F4, dama por F4. Pra tomar essas últimas decisões, eu gastei consideravelmente meu tempo, né? E meu adversário seguiu jogando rápido pra dificultar a minha tarefa prática. Mas ele fez um lance aqui natural, que é dama F6, querendo trocar as damas. Mas o que eu calculei aqui, né? Eu calculei o seguinte, HG5, abre a torre ali, né? Então eu consegui abrir uma linha na direção do ré, o custo de uma peça. Rei G7. Aqui tem um lance muito forte, então eu vou dar uma segunda chance pra vocês. Qual que é o lance aqui das brancas? Não, dama H2 leva dama por G5. Isso era o que o pessoal tava querendo fazer, que não deu certo. Sacrifica as duas torres de dama H2 e depois sacrifica a dama também, e aí acabou as peças. Torre H6? Não, torre H6 cavalo toma. Pessoal, ataque não é entregar todas as peças não, viu? Antes fosse. Aí era mais fácil. Agora tira o rei. Não, aqui o lance era o seguinte. Pode ter outras jogadas, mas o que eu tinha calculado era E5. Ameaçando o cavalo E4 para depois jogar a dama H2, aproveitando o fato de que a posição das pretas está totalmente presa. E que ele não pode fazer nada enquanto isso. Se ele joga D por E5, único, né? D por E5, aliás. Não tem nem lance aqui se não for D por E5. Dama toma. Aí F6. E agora dama H2. Afinal, ele não tem dama por G5 nessa posição. Torre F7 único, para dar a casa F8 pro rei. Dama H8, F8 e bispo por G6. E aí tinha essa posição que até dá para as pretas entrarem. Mas ele tá levando ainda um ataque muito forte. Então, como eu comentei antes, né, em uma posição ali, não lembro agora qual partida que foi. Algumas posições você não vai conseguir calcular até o fim. Então você tem, a da primeira posição que eu coloquei, aí quando eu tinha só umas 5 pessoas assistindo. Algumas posições você não consegue calcular até o fim, mas você tem que avaliar elas e tentar sentir quais são as suas chances de ataque, né? Aqui eu vi que eu ainda ia ter torre F1, cavalo E4, G por F6 e G5. São lances que são muito chatos para as pretas, e o rei tá muito preso ali pelas próprias peças. Então o ataque continuaria. Mas era uma posição que poderia ter caído mesmo. Só que eu joguei F4 porque eu vi esse E5. Eu vi essa ideia de depois pôr a daminha H2 depois do F6. Aí eu achei muito forte. Torre H7 parecia legal, mas aqui não tem nada, né? Torre H7 ele toma. É a mesma posição. É porque se você quiser dar um cheque aqui e jogar esse, ainda tá perdendo com o cheque lá o peão. Aí já era. Pretas ganham. Bom, mas voltando à partida, ele jogou dama F6. Naturalmente eu não vou trocar damas, né? Dama G3 e o cavalo tá sempre protegido ali taticamente. Ele aproveitou que teve um tempinho nessa posição para jogar B5 e tentar criar um contrajogo na ala da dama, para não ter que ficar só passivamente defendendo. Só que esse lance não dá certo. Agora as brancas conseguem acelerar o ataque. Pergunta é como. Mais um momento para vocês tentarem acertar aí qual foi meu lance. A minha ideia, na verdade, na partida. Torre F1. Torre F1 tira a dama, não sei. Dama E7, por exemplo. Torre F1, mas e depois? Dama E7. Inclusive, não sei, dama E5. Ah, não, dama E5 eu vou levar um cavalo por E5 depois. Cavalo F3, sugestão do Álvaro, qual é a ideia?
Se B por C4, bispo C4 mesmo? Eu é que não vou ficar com esse cavalo aí? Pô, mas esse cavalo tá suave. Tá tranquilo. Ele nem ameaçou tomar. E5, direto. Dama por E5. Aí dama por E5. Ah, cavalo F3 pra E5. O Just falou, eu queria explodir tudo com E5. E5 pra trazer o outro Pocotó. Mas E5 dama por E5, se fizesse isso. Com certeza, se ele tivesse que tomar de peão, aí seria muito bom, né? Levar o outro cavalo ali, aumentar a pressão. Só que ele toma de dama. E meio que estraga a nossa festa. Porém, o Álvaro acertou aqui a minha ideia. Eu joguei justamente cavalo F3, não porque eu tava com medo do cavalo cair em G5, né? Ele não tá ameaçando tomar, mas pra continuar abrindo linhas na ala do rei. Então eu tô ameaçando E5 e G5 agora. Dois lances que vão forçar a abertura de linhas, porque a dama ficou numa casa meio exposta. Aí ele jogou BC4, e eu tenho esse tempo de continuar com E5. D por E5, cavalo por E5. Porque a diferença, né, o detalhe importante é que se ele jogar CD3, cavalo por D7 ganha uma qualidade. Esse era um detalhe bem importante pra minha ideia funcionar. Então ele jogou bispo B5. E agora, como eu já tava ficando... Eu já não tinha tanto tempo, né? Decidi entrar numa variante que eu tinha visto que era forçada. Torre F1. O computador disse que G5 era ainda mais preciso, era ainda mais forte. Mas Torre F1 é um lance bom também. Aí ele jogou Dama G7. E agora, mais um momento para vocês pensarem de brancas, tentarem descobrir qual foi a ideia tática aqui. Que eu tinha visto nessa posição. Bispo toma G6. E aí, pode tomar em G6? Não pode tomar em G6? Torre por F7. Sacrificar alguma coisa? Vai sem calcular, assim, só sacrifica, né? Sacrifica o bispo. Bom, realmente, o recurso tático que eu tinha visto nessa posição era esse. Era bispo toma G6. Mas eu lembro que esse era um momento onde eu tinha, sei lá, 10 minutos ou menos já na partida. Começou com 1h30, né? Eu tinha aqui uns 10 minutos ou menos. E eu tinha calculado o seguinte. Quando eu joguei Torre F1, né? Eu pensei, ele vai jogar Dama G7, aí eu decido qual linha que eu entro. Porque eu tinha uma variante aqui que era essa, ó. Torre por F7, Torre por F7 e Cavalo G6. Aí ele joga RH7, Cavalo F8. Só que isso só leva ao empate. Isso só força empate, só. Então eu fiquei naquela dúvida, será que eu pego um empate assim ou eu continuo jogando? Porque Bispo toma G6, eu não tinha avaliado até o fim as consequências. Eu sabia que dava pra jogar Bispo toma G6, mas eu não cheguei a avaliar até o fim. Torre por F7 Cavalo G6 era uma variante segura. Mas eu senti que eu podia buscar mais na posição, então eu joguei Bispo toma G6 mesmo. Eu tava com um pouquinho de dúvida, porque nas minhas análises, eu vi que a jogada correta era F6. F6 aqui deixa o cavalo e o bispo no ar, né? Então eu teria que jogar bispo toma E8. Quer dizer, eu não teria que jogar, o computador diz A4, mas é um lance bem estranho, assim, pra encontrar na hora. Eu tinha visto o bispo toma E8 mesmo, porque se ele joga F por E5, torre por F8, dama F8 e dama E5 ganha material, né? Ganha 1 ou 2 peões. Então ele jogaria torre A E8. E agora cavalo C6. Aí bispo C6, DC6. E essa era uma outra posição que eu não conseguia avaliar com 100% de precisão. Mas eu imaginava que meu rei ainda estava mais seguro que o rei preto. Que tá meio atrapalhado ali, né, pelas peças. E sempre tá chegando o G5. Esses peões aqui parecem fracos. Tipo, todos os peões das pretas parecem fracos, na verdade. Então eu pensava, eu devo ter vantagem aqui. Eu não sabia quanto de vantagem. Se era ganhadora. O computador diz que tá melhor pro branco mesmo. Mas enfim, isso era uma possibilidade. O jogo seguiria ainda. Seguiria com bastante jogo, inclusive.
Só que como eu tinha pouco tempo, ele jogou super rápido assim, cavalo D6. Ah, naturalmente não dá pra tomar o bispo, né? Se toma o bispo torre por F8 e dama por F8, eu ganho a dama com duplo aqui. Então ele jogou cavalo D6. Mas aí eu simplesmente voltei o bispo e senti que tinha dado muito certo a minha estratégia. Porque o rei das pretas tá mais exposto, ele tá mais fraco ali em H8. Eu continuo tendo ideias pra abrir a posição. Aí ele jogou torre AD8. Acho que ele ficou com medo de levar alguns temas aqui em cima do cavalo, né? Um raio-x, por isso que não. Algum descoberto, por isso que não jogou torre A8, por exemplo, que também fazia sentido. Mas. E agora? Como vocês continuariam aí de brancas? Agora fixe em H5 e depois vai ameaçar G5. Não sei, né? Porque, por exemplo, H5, cavalo E7. Aí se G5, dama por G5 cheque. É possível. G5, let's dale. Foi G5 que eu joguei. Opa, acabei clicando errado de novo aqui, peraí. Let's dale, né? G5. Por enquanto eu não tô ameaçando G por H6, mas daqui a pouco eu jogo um dama F4 e já vou estar ameaçando. Foi mais ou menos o que aconteceu, na verdade. Se não fizer nada, aí sei lá, põe a torre em G1, né? E já vou estar pronto também pra G por H6, pra G6. São várias ideias que eu tô ameaçando sempre. Ele aproveitou a oportunidade pra mandar um F5. É um lance estranho, né? Mas ele bloqueia meu bispo. E eu não tenho a possibilidade de jogar G por F6 por causa de dama por G3 aqui. Então... eu joguei dama F4 simplesmente. Aí eu ameaço G por H6 e... eu acho que realmente essa posição já tá muito difícil das pretas segurarem. Por isso que ele jogou cavalo E7. G por H6 e dama F6. Mas a gente pode dizer que as pretas evitaram uma tragédia imediata, assim, num ataque, né? Agora eu não vou conseguir abrir a coluna H. E além de tudo, eu tava já apurado nessa posição. Mas eu sentia que eu tava... que tava provavelmente ganho. Então eu vou mostrar como que terminou a partida. Torre HG1. Aí uma ameaça bem forte aqui é a torre G7, né? E dobrar. Por isso que ele jogou cavalo F7. Aí eu tomei. Tomou de torre e controlou G7 ali. Cavalo E4. Olha lá, quem tinha falado de levar o outro cavalo pro ataque? Aqui eu aproveitei a cravada, né, na coluna pra isso. E também eu queria levar o cavalo pra G5 e, se possível, pra E6. Mas isso eu já tinha, sei lá, 5 minutos ou menos. E eu vi que ele tinha cavalo por D5, né? Que foi o que ele jogou, atacando minha dama. Aí eu fiz cavalo por F6 no apuro. Mas tinha um ganho bem legal nessa posição, que era dama G5. Poderia ter jogado dama G5. E quando ele toma, aí desdobra os peões, aproveitando que ainda tá cravado. C3, faz um ataque descoberto em cima da torre. E eu continuo com G6, ignoro, né? Bispo F1, G por F7, F por E4, torre F1, ameaçando promover. Bloqueia lá e bispo E4. E essa posição tá ganha para as brancas, porque as pretas estão completamente presas ali. Um tipo de zug, assim. E aí já era. Eu vou levar o rei, por exemplo. Levo o rei e ganho. Ele não pode mexer nem a torre, nem o rei, não pode mexer nada. Essa é uma posição legal, né? De dominação, que a gente chama. Posição das pretas totalmente dominada. Não, eu não vi, não. Não, nem vi isso no apuro. É que, tipo, no apuro você tem que escolher linhas práticas, né? Então eu fiz o seguinte. Cavalo por D5 eu joguei cavalo por F6. Cavalo F4, torre F4. Torre por F6 e torre por F5. Porque eu tô ficando com um peão a mais, né? E eu tô colocando o peão em H7 ali, se deixar também. Ele jogou torre por H6 e H5. No fim das contas, materialmente falando, não ganhei nada com o ataque. Mas assim, C5 já tá caindo. O bispo ali tá bem mal em B5, né? Vai ter um A4. Esses peões aqui são bem problemáticos pras pretas. E eu tenho o passado ali, que é muito fácil de defender. O peão passado em H5. Tudo bem que ele é o canto frio do bispo, mas ainda tem muita peça no jogo.
Então ele jogou torre G8. Aqui ele montou uma defesa assim meio... tentando usar um recurso, mas acabou não dando certo. É que realmente não tem muito o que fazer, né? É difícil de defender, eu acho, aqui pro preto. Porque torre C8 eu posso jogar torre G5 mesmo, ir atrás do peão ali, depois tentar ganhar o de C4. Ou jogar torre G7, torre F7, assim, torre G7 não, torre F7. É que esse tá caindo H5, né? Teria que ser talvez um torre G5 primeiro, que ameaça bispo G6 aqui, prendendo a torre dele. Mas provavelmente eu jogaria torre G5 e ganharia o peão ali. Depois tentaria trabalhar o final com o peão a mais. Então ele jogou torre G8. Toma, toma. Caiu C5. Tô ameaçando A4 já. Torre C6. E depois ele me falou que a ideia dele aqui era que se eu jogasse torre G5, RH8 e A4, que prende o bispo, né? Aí dá pras pretas jogarem C3 nesse final. Tentar jogar um final assim, ó. A B5, CB e A por B5. E cair num final de torre, bispo e peão contra torre, mas é o canto frio, né, do bispo. Aí eu não posso trocar torres, por exemplo. Se trocar torres, empata. Com torres no tabuleiro as brancas ganham, mas na prática seria a melhor chance, né, de tentar jogar esse final. Só que tem um ganho mais simples para as brancas. Eu jogo torre por C6 mesmo. Bispo C6 e rei D2. E vou atrás dos peões da ala da dama. Então... mais uns lances aqui, a partida terminou, né? Porque não tem como evitar que eu vá até B6 ali e pegue o peão de A5. Apesar do peão ser do canto frio, ele é bem útil porque mantém as peças pretas presas ali na ala do rei. Então meu rei pode fazer a limpa do outro lado. Mas lembro que eu achei essa partida bem legal, assim, porque eu achei que eu ataquei bem, né? E foi a primeira vez que eu ganhei de um jogador de 2.400 também, de mais de 2.400. Era 100 pontos de vantagem, né? Aí eu achei que eu calculei bem nos momentos críticos ali, nas posições mais tensas. Então, é isso aí, pessoal. Nunca temos que esquecer de duas coisas, né? Fraquezas na posição adversária e superioridade de forças. É o que você tem que procurar sempre, para tentar tornar seu ataque o mais forte possível. Se você conseguir essas duas coisas, aí o ataque tem grandes chances de funcionar. Se o adversário estiver te atacando e você perceber que não tem essas duas coisas, então provavelmente o ataque não é tão forte ou você tem recursos. O ataque foi liquidado para um final melhor aqui, né? Não foi um ataque de mate. Mas geralmente quando você enfrenta um adversário bem forte, assim, né, do seu nível ou acima, é raro que um ataque de mate termine com mate, assim. Muitas vezes é o que acontece. O adversário tem recursos, ele vai defendendo. Você pode não jogar da forma mais imprecisa e acaba chegando num final mesmo, né? Depois de algumas concessões. Explica isso de superioridade de forças. Cheguei a ter uma meia hora. São duas regrinhas, assim, que eu comecei na semana passada, né? Essa live de ataque começou na semana passada. Hoje foi a parte 2. Significa que você tem que atacar o adversário. Pra você ter um bom ataque, você precisa ter duas coisas na posição do adversário. A primeira coisa é fraquezas. Uma casa fraca, uma linha aberta, um rei exposto. Tem que ter alguma fraqueza por onde você vai invadir a posição do adversário. A segunda, essa superioridade de forças, é você simplesmente ter mais forças de ataque do que ele tem na defesa. Isso pode ser visível, pode ser assim, você olha a posição e sabe que um lado tem mais forças atacando do que o outro defendendo, ou pode ser numa variante, assim, em algumas linhas concretas, específicas, momentaneamente você tem mais peças atacando do que o adversário defendendo. Mas é basicamente isso. Eu até falei uma frasezinha, né, que eu peguei de um livro, que eu acho que resume bem isso. Você tem que atacar o adversário onde ele é fraco e onde você é forte.